Aleluia, Shalom, Adonai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. O Senhor, através da sua palavra, Ele vai orientar-nos sobre um tema discutido desde o início da humanidade. E eu começo a trazer ele à tona agora. E eu te pergunto, e essa palavra também me faz perguntas: qual o primeiro e o grande mandamento? Então nós vamos ver isso aonde? Na palavra. Convido você a abrir Marcos, capítulo 12, versículo 30. Abra a Bíblia, a Santa Escritura, Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Oremos. Senhor, abre nosso entendimento, que a tua palavra lida, ela possa gerar fruto, Senhor, que ela possa, Senhor, ressignificar, mudar os nossos pensamentos e a nossa forma de agir. Já te agradecemos. Amém. Que texto maravilhoso! Nós sabemos que o mundo, ele é permeado, eu estou falando que ele é cheio de religiões, de credos, de crenças. E dentre todas as religiões surge o mesmo questionamento, a mesma dúvida: qual é o maior mandamento? E a palavra do Senhor nos mostra o primeiro e grande mandamento. E nós vemos também que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Então nós vamos ver que o primeiro e grande mandamento e o segundo grande mandamento também, eles são fundamentais para todo aquele que vai herdar o reino de Deus por toda a eternidade. Nós vemos aqui que o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu um homem chamado João Marcos, ele foi escrito provavelmente no ano 50, depois da morte e ressurreição de Cristo. Nós vemos na Bíblia, começando os evangelhos com Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vemos ali, de forma organizada, mas de forma cronológica, o primeiro mandamento, juntamente com o evangelho a ser escrito. Qual foi o primeiro evangelho? É o evangelho do qual nós lemos agora, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. E ele foi escrito provavelmente no ano 50 depois de Cristo. Nós vemos aqui que esse homem chamado João Marcos, ele não é aquele Marcos da primeira geração de discípulos que andava com Jesus, não. Esse aqui é da segunda geração de discípulos, após a morte e ressurreição de Cristo. Nós vamos ver isso rapidamente na Bíblia. Abra Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Nós vemos que esse João Marcos, que foi usado por Deus para escrever o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, em Colossenses 4:10 mostra ele como primo de um homem de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, conhecido como Barnabé. Mas nós vemos também que esse João Marcos, ele ajudou Paulo e Pedro na evangelização, na disseminação, na proclamação do cristianismo. Aí convido você rapidamente, se quiser confirmar, a abrir Atos capítulo 12, a partir do versículo 25, nós vemos que esse João Marcos, ele era cooperador com Paulo, apóstolo, e com Pedro, também apóstolo. Nós vemos aqui rapidamente que o Evangelho de Jesus, do qual nós abrimos, escrito por João Marcos, ele tem propósitos. Podemos dizer que o primeiro propósito é o quê? Apresentar Jesus como Filho do Homem. Você pergunta, por que Jesus ele é apresentado, não só aqui, mas na Bíblia, como Filho do Homem? Filho do Homem significa humanidade. Jesus, sendo Deus, sendo eterno,
porque fala em João 1:1, no princípio era o verbo no grego é palavra. O verbo estava com Deus e o verbo é Deus. João 1,14 fala quem é o verbo, o que é o verbo? E o verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nós já conseguimos compreender que o verbo é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então quando nós lemos aqui, Jesus, ele é apresentado como o Filho do Homem. Filho do Homem fala da humanidade de Jesus. Nós vemos isso também na Santa Palavra, que Jesus, ele é, sim, apresentado, como fala em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Um filho nos nasceu. Um filho nos nasceu é gerado pelo Espírito Santo no ventre da mulher, porque fala também em Isaías 7,14, que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Você já viu alguma virgem sem ter relação conjugal entre homem e ela gerar? Eu não estou falando dos métodos que a ciência usa para engravidar, inseminação artificial, etc. Não. Eu estou falando que Jesus ele foi gerado no ventre da virgem de forma sobrenatural, milagre de Deus. Então nós vemos aqui, como fala Isaías 9,6, um menino nos nasceu. Humanidade, Jesus humano. Um filho se nos deu. Aí já fala da divindade, como fala João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que seu Filho unigênito viesse ao mundo para resgatar todo aquele que crê na sua palavra e não sofra o castigo da condenação eterna. Nós não vamos entrar no mérito, vamos voltar para a palavra. Nós lemos aqui um texto maravilhoso e nós vamos ler novamente para a nossa mente ficar impactada. Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então nós vemos o grande e principal mandamento, nós vemos aqui apresentado em Marcos capítulo 12, versículo 30. Então, como estava falando, Jesus ele é apresentado como filho do homem, mas também como unigênito, Deus, divino, filiação divina. Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que cuida de mim e cuida de ti. Então nós vemos aqui na palavra que Jesus é apresentado como filho do homem, em Marcos, que veio dar a sua vida em resgate de muitos. Ele, como homem, ele pode sim ocupar o meu e o teu lugar. Aí você começa a entender. Agora eu estou entendendo porque é necessário Jesus se humilhar, se vestir de pele e de ossos, se tornar semelhante aos homens. Abra aí a palavra, vamos confirmar? Marcos 10:45, o que é que diz? Fala de Jesus, demonstrando a constante atividade e autoridade de Jesus. Por quê? Jesus, sendo filho do homem, ele veio não para ser servido, mas para dar a vida em resgate de muitos. Então ele é o Messias, é aquele que salva, como fala Marcos 10:45. Então nós vemos aqui o grande amor de Jesus. E qual o segundo propósito do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos? É Jesus anunciar o reino de Deus. Jesus ele implantou o reino de Deus, do qual eu e você fazemos partes. Agora nós vamos rapidamente, antes do contexto, eu vou te deixar as 4 características das quais se tornam condições. Então entra condições, que é condicional. As 4 características necessárias para que o Senhor me veja e te veja, me aceite e te aceite como filhos, fazendo parte do reino dele. A primeira característica, eu e você devemos amá-lo, adorá-lo de todo
o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as nossas forças. Essas 4 características, essas 4 condições é necessárias. Mas antes de chegarmos, vamos conhecer o contexto desse livro maravilhoso escrito pelo cooperador do Evangelho, João Marcos. No capítulo 1 de Marcos, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, na igreja nós somos batizados com água. O que simboliza o batismo com água? De forma simbólica, simboliza lavagem. Quando homens e mulheres são batizados com água, simbolicamente estamos sendo lavados de todos os pecados, iniquidade, de toda a imoralidade, de toda a sujeira. Mas só que Jesus ele vai mais além. Além daquela confissão pública que você é batizado, sendo lavado com água, declarando que você serve ao Senhor, também o Senhor manda quem? A garantia de que você realmente foi batizado e pertence a Ele, como filhos e filhas. O derramamento do Espírito Santo, o selo, a garantia, como fala Efésios 1,14. Quando nós entregamos a vida a Jesus, somos selados com o Espírito Santo. Fala lá em Efésios 1,14. Quando abrimos Marcos capítulo 2, Jesus é o Senhor do sábado. No Antigo Testamento nós vemos, o mundo foi criado em 6 dias. No 7º, o Senhor descansou. Nós precisamos entender que o Senhor não se cansa, Ele é Deus. Aí você diz, mas diz que o Senhor descansou. Isso é para ensinamento de forma pedagógica. Quando eu falo pedagógico, eu falo ensinamento, instrução. O Senhor nos orienta. Nós precisamos descansar. Só que o descansar na Bíblia é servindo ao Senhor. Não significa dizer que os 6 dias de trabalho eu trabalho sem servir ao Senhor, não. Nós, os 6 dias, estamos trabalhando no mundo secular, mas mesmo no nosso trabalho, nós estamos servindo ao Senhor. Porém, no 7º dia, que é o dia do descanso, o nosso descanso é exclusivo para adorar, para louvar e agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. Quando chegamos agora no capítulo 3, a partir do versículo 11 de Marcos, até os espíritos imundos declaram que Jesus é o Filho de Deus. Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 11. Quando chegamos agora, acompanhe comigo, Marcos capítulo 4, a partir do 41, Jesus é o Todo-Poderoso. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos 4, 41. Jesus ele ordena ao vento e ao mar que fique calminho. Por quê? Porque grande tempestade tinha se levantado e os apóstolos estavam atemorizados, clamando a Jesus pela própria vida. E Jesus ordena e o vento e o mar lhe obedecem. Ele manda na natureza, ele manda no espaço, no cosmos, ele manda em tudo. Agora, abra o contexto, Marcos 5, a partir do 41. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus chega lá em Marcos 5, a partir do 41, e acalma toda a vizinhança, os familiares, os parentes. Calma, calma, a menina dorme, mas o texto mostra que a menina tinha morrido. Aqueles que são de Cristo não morrem eternamente, eles dormem no Senhor e ressuscitam no último dia, como fala 1 Coríntios 15, 52. Mas Jesus ressuscita. Mas quando nós abrimos agora no contexto, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 4, nós vemos que Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus sendo Deus, sendo aquele que cura, multiplica pães, nem os seus irmãos e os seus parentes e amigos acreditavam nele. Mas isso não é motivo para você ficar triste, angustiado, não. Isso é motivo para você perseverar mais. Perseverar significa constância naquilo que você determinou ou predeterminou fazer, naquele propósito. Então você, mesmo não tendo crédito da família, dos amigos, dos vizinhos, mas mesmo assim continue perseverando, fazendo a vontade de Deus. Quando nós abrimos também Marcos 7, a partir do 15, Jesus disse que o homem
e a mulher que faz parte do reino de Deus, ele aqui na terra tem que ser visto como o sal da terra e a luz do mundo. O sal, nós conhecemos, ele dá sabor ao alimento, e na antiguidade também ele preservava os alimentos de apodrecer, porque não existia geladeira. Então nós devemos ser o sal, aquilo que dá sabor e aquilo que preserva. Ou seja, é uma interpretação bíblica que significa que todo aquele que faz parte do reino de Deus deve dar sabor, com amor, com justiça, com respeito. Nós somos o sal da terra. Quando nós abrimos Marcos, capítulo 8, Jesus provê alimento, o povo com fome, sedento, o Senhor vai lá e provê, ele multiplica. Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Por quê? Ele é Deus. Quando abrimos Marcos capítulo 9, a partir de 59, os discípulos, eles são o sal da terra. No 7,15, disse Jesus, quando voltamos um pouquinho no contexto, no capítulo 7, Jesus ele orienta que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Por quê? O que sai da boca muitas vezes glorifica a Deus, e quando estamos no mundo, estamos amaldiçoando os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Então o que contamina é o que sai dos nossos lábios. E quando nós chegamos aqui em Marcos capítulo 11, a partir do 10, Jesus é aclamado quando ele entra em Jerusalém, Hosana. Eles com ramos de palmeiras começam a aclamar, Hosana, Hosana, Hosana. Aí você pergunta, o que significa Hosana? No grego, o povo estava dizendo, salva-nos, Jesus, salva a minha família. No hebraico significa o nome Hosana, Deus ouve a minha e a tua oração. Mas vamos agora também para o contexto, no capítulo 10, a partir do 15. No contexto 10, 15, Jesus é o reino de Deus. Agora vamos para o capítulo 12, porque o Senhor, ele mostra para mim e para você nesse momento o grande e principal mandamento para todos aqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Então nós vamos apresentar agora o que aquilo está aqui escrito, reservado na palavra. Para eu e você fazermos parte do reino de Deus, é necessário 4 características. Você pergunta, o que é característica na Bíblia? A característica na Bíblia, referente a sentimentos como o amor, não é uma coisa superficial, mas a característica na Bíblia, na questão moral, naquilo que diz respeito ao amor, ao sentimento, sentimentos de afetos, de bondade, significa dizer que não é superficial. Aqui, a característica necessária para mim e para ti tem que ser integral. Mas nós também vemos que essas 4 características, elas se tornam condições. Então, para adorar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as nossas forças, é necessário também um condicionamento. Ou seja, o condicionamento significa condição. E a condição, nós vemos aqui o que significa condição. Significa dizer que Deus sendo santo, justo, divino, verdadeiro, eu e você não podemos chegar até Ele de todo jeito. Para falar com Ele, para ter intimidade com Ele, existe uma condicional. Então, existe aqui no texto 4 condições, e nós vamos ver ela agora. A primeira condição, o principal e grande mandamento, Jesus ele fala para um grupo que questionou ele, querendo julgá-lo. Fariseu significa copista, escritor, significa fariseu, ou seja, versado na lei, no Torá, na lei de Deus, que foi instituída por Deus através de um homem chamado Moisés. Mas antes de falar
no principal mandamento, você pergunta, de onde surgiu o mandamento? Quando nós abrimos lá Êxodo capítulo 20, o Senhor, ele fala para Moisés, para o povo se santificar, se consagrar, significa nada de pecado, nada de contaminação sexual, nem nada de discussão, nada de sujeira. E o Senhor repousará no monte Sinai. Mas o povo teria que se consagrar, lavar suas vestes, mente e coração limpos. E o Senhor chega ali em Êxodo capítulo 20 e de forma oral o Senhor fala para Moisés e Moisés fala para o povo os 10 mandamentos, conhecido como Decálogo. Quando nós chegamos também em Êxodo capítulo 32, Moisés é chamado pelo Senhor para subir no monte, no cimo, no cume do monte Sinai. E lá o Senhor, ele mesmo forja as tábuas da lei. E as tábuas da lei forjada pelo Senhor, lá em Êxodo capítulo 32, a partir do 15, o próprio Deus com o seu dedo, com sua mão, ele escreve as leis e entrega a Moisés. Moisés desce, o povo tem construído outro Deus, um bezerro de ouro, e Moisés fica irado e acaba quebrando as tábuas da lei. Mas o Senhor é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, significa, Deus é aquele que perdoa, ele perdoa Moisés. E quando chegamos em Êxodo, capítulo 34, o Senhor novamente chama Moisés no cume do monte, no cimo do monte Sinai, mas antes o Senhor diz, Moisés, tu vai lavrar as tábuas da lei e vai vir para cá. Aí Moisés em pedra, aí Moisés prepara em pedra, sobe, e quando ele sobe, o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, ele escreve a lei. Então nós já entendemos o que é lei. O que é lei? A lei é aquilo que é ordenado, aquilo que é do desejo e da vontade de Deus. De forma bem simples e genérica, a lei é isso. Então voltamos agora para Marcos 12:30. O escriba, aqueles que são conhecedores da lei mosaica, da lei de Deus, eles questionam, Jesus, qual é o grande e principal mandamento? Jesus fala agora para mim e para ti o grande e principal mandamento e as 4 características, as 4 condições para que eu e você sejamos filhos e venhamos a fazer parte do reino de Deus. A primeira característica, Jesus fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então a primeira característica, como nós vimos em Êxodo capítulo 20, é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é amar de todo jeito, não. Tem uma condição, tem uma característica. O amar de todo o coração, então o que significa de todo o coração no hebraico e no grego? De todo o coração diz respeito à sede dos sentimentos e motivação. Quando a Bíblia fala de todo o coração, está falando da sede, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, o lugar de onde vem a alegria, a tristeza, a ira, o júbilo. Então vem de onde? Do coração. Nós sabemos que de todo o corpo humano, o coração ele é responsável pelo funcionamento, bombeamento do sangue em todo o nosso corpo. Nós sabemos que o coração ele é a sede, ele é, podemos dizer, o principal órgão para manter as células do corpo humano vivo, porque sem sangue no corpo, sem o açúcar, sem o oxigênio, não há vida, há morte. Então, o coração significa isso. Mas nós precisamos entender o que é o coração do homem e da mulher. Abra Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós só guardamos o nosso coração, Provérbios 4:23, quando nós estamos observando a lei de Deus. O guardar aqui significa dizer que o nosso coração, se ele não for guardado, ele vai fazer aquilo que for da vontade da carne,
dos pensamentos e das intenções. O guardar aqui significa o meu coração deve estar alimentado pela palavra. Ele estando alimentado pela palavra, ele estará guardado. Mas o texto continua. Em Marcos 12:30, Jesus fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, a sede das emoções e dos pensamentos, como nós vemos aqui. Então nós vemos também da motivação, mas o Senhor fala também, não só com todo o teu coração, mas amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. No grego, alma vem do termo pneuma, fôlego de vida. A mesma lá na criação do homem, Gênesis capítulo 2, e soprou o Senhor nas narinas do homem, de Adão, e ele veio a ser vivente. Então, alma significa o que em Marcos 12:30? Devemos amar o Senhor de toda a nossa alma. Alma significa vitalidade. Vitalidade, nós vemos isso aqui em tempo integral. Aí você diz, por que a vitalidade é em tempo integral? Porque até quando estamos repousando, descansando, o nosso corpo, a nossa alma, ela está de forma vital, é aquilo que a medicina chama de estar com vida, estar com oxigenação, os batimentos cardíacos estão ok. Então fala de vitalidade. Significa dizer que esse corpo, do qual nós vemos na química, todos os minerais da terra, nós encontramos no nosso corpo, e ele voltará ao pó, a não ser que seja arrebatado e transformado. Nós vemos que o nosso corpo, a alma significa vitalidade integral. O que significa isso em Marcos 12:30? Significa dizer que na nossa alma nós vemos os sentimentos, assim como no coração. Falamos, sentimentos, a alma sendo a sede das emoções. Você já aprendeu o que é uma emoção? É um sentimento. Tristeza, raiva, alegria, amor, isso são sentimentos. Então a alma ela é tida como a sede das emoções. Convido você a abrir Mateus 26:38, quando Jesus estava no jardim. Ele sabia que ali no jardim ele seria preso e iria sofrer, seria açoitado, seria crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então abra aí rapidamente Mateus 26:38, disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O Senhor Jesus, sendo um homem, também sendo Deus, mas ele sendo homem, ele sabia que ia sofrer muito. Ele ia se fazer maldito no meu e no teu lugar. Ele ia assumir a condenação, todo o castigo pelos pecados da humanidade, porque Jesus nunca pecou, ele é Deus. Romanos 6:23 fala, porque o salário do pecado é a morte. Jesus ele pega o salário meu e teu, que é a morte, porque todo homem é pecador, e ele morre no meu e no teu lugar. Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, e nos purificou. Então nós vemos aqui, em Mateus 26:38, ele fala, a minha alma está triste profundamente até a morte. E ele chama os apóstolos, vigiai comigo. Vigiai é o quê? Orar, falar com o Papai do céu. Mas o Senhor continua, respondendo para o povo, para o fariseu, o principal e grande mandamento é adorar a Deus com todo o coração. Com todo o coração, sede dos sentimentos e motivação. Mas ele continua, o principal e grande mandamento é amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a vitalidade, tempo integral, ou seja, com todas as nossas emoções. Mas o Senhor continua, o principal e grande mandamento é amar o Senhor com todo o nosso entendimento. Então Marcos 12:30 fala que eu e você devemos amar a Deus com todo entendimento. O que é entendimento no grego? Aqui em Marcos 12:30. Entendimento no grego significa com toda a nossa capacidade intelectual, com toda a nossa inteligência, de forma racional. Ou seja, inteligência significa dizer que a nossa mente, ela abraça a vontade.
Quando a nossa mente ela pensa, vou fazer uma determinada coisa, vem as intenções, aí já desce para o coração, os sentimentos e propósitos. Mas vamos confirmar o que significa. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aplicação para mim e para você. Amar ao Senhor de toda a nossa inteligência, amar ao Senhor de toda a nossa mente, significa eu e você devemos entregar a Deus os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas idealizações. Por quê? Quando tudo aquilo que você pretende fazer, você entrega a Deus, o Senhor vai restabelecer o teu pensamento. O que é que Provérbios 16:3 está dizendo? Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3 está dizendo que quando você entrega a tua vida ao Senhor, você começa a pensar conforme a vontade de Deus. Vamos confirmar isso no texto? Nós vemos aqui em Provérbios 16:3. Quando ele vai restabelecer o meu e o teu pensamento, significa dizer que a dúvida, significa dizer que o medo, significa dizer que o desespero e a frustração não vai ter mais espaço. Não vai ter espaço na minha mente nem na tua mente. Por quê? Porque você já entregou os teus propósitos a Deus. Mas Jesus ele responde, qual o principal e grande mandamento de Deus? Amar ao Senhor de todo o coração, amar ao Senhor de toda a nossa alma, amar ao Senhor de toda a nossa mente e o quarto e último, amar ao Senhor com todas as nossas forças. O que significa dizer no texto bíblico amar ao Senhor com todas as nossas forças? Significa dizer que nós devemos ter vontade e nós devemos ter esforço. Preguiçoso Deus não se agrada, como nós vemos lá em Juízes. Então amar a Deus significa com toda a nossa força, com muita vontade, com muito desejo, com muito esforço. Tem que se levantar da cadeira, da cama, literalmente. Esforço, força se refere ao quê? A energia física, a funcionalidade mental e psicomotora do corpo. É uma força abrangente. Vamos confirmar isso na palavra? 1 João capítulo 3, versículo 16, fala também do segundo grande mandamento. O primeiro é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda a força. O segundo é semelhante. O que é que diz? Abra aí 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Aleluia. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16 fala que aquele que ama a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com todas as forças, se ele não amar ao próximo, ele é mentiroso. No texto bíblico aqui, como vemos lá em 1 João 3,16, que fala que deve amar ao próximo e dar até a vida, se for o caso, por ele, nós vemos aqui que o que significa próximo? No termo israelense, no termo judaico, o próximo significa a mãe, o pai, o irmão, o vizinho, aquele da nacionalidade étnica israelense que veio de Abraão, mas só que a palavra de Deus aqui ela é mais abrangente. Ela se refere a todas as nações, a todas as tribos, a todas as etnias. Então, independente da tua nacionalidade, se é brasileiro, se é americano, o Senhor, Ele manda para mim e para ti. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vemos isso aonde? No próprio texto. Marcos 12:31 fala isso. Acompanhe comigo, abra a palavra. Jesus diz, o segundo e grande mandamento é esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, o primeiro grande mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Então vamos fechar agora a palavra do Senhor de forma bem abrangente. O principal e grande mandamento para que estejamos perto do reino de Deus é quando o amamos de todo o coração. Fala de desejo e motivação. O principal e grande mandamento para estarmos perto do reino de Deus é quando o amamos de toda a nossa alma. Fala de anseio e sede. O primeiro e grande mandamento para estarmos perto de Deus e o amarmos de todo o nosso pensamento é inteligência, de forma racional. Então nós vemos isso no texto, o principal e grande mandamento para fazermos parte do reino de Deus e o amarmos de toda a nossa força é com ação e esforço. Então podemos dizer a você, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que amar a Deus mais do que teu filho, do que tua filha, do que tua esposa, do que teu pai, tua mãe, teus avós, do que tua casa, teu carro, teu emprego, porque tudo isso foi o Senhor quem te deu. Nós aqui na terra somos mordomos. Em conclusão, podemos te dizer, Jesus Cristo, Ele te ama, Ele te chama, Ele quer fazer morada na tua vida, na tua casa. Então, ama Ele de todo o coração, ama Ele de toda a tua alma, ama Ele de todo o entendimento, ama Ele com todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo, como fala Apocalipse 3:20, Ele está à porta batendo. Até o próximo vídeo no canal A Poderosa Palavra de Deus. Se inscreva, você pode também apertar na mãozinha, compartilhando também, dando like, porque você vai me ajudar a divulgar a Santa Palavra de Deus. Amém.